Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. 16ª Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, com o tema Educação, Cultura e Sociedade. Realização dias 21, 22 e 23 de abril de 2026. Olá, espero que esse vídeo lhe encontre bem. Eu me chamo Luísa Rodrigues Garbim, atualmente sou mestranda no programa de pós-graduação em Letras da Universidade Federal de Santa Maria, na área dos estudos literários, em parceria com o meu colega Bruno Luiz Signori, doutorando no mesmo programa de pós-graduação na Universidade Federal de Santa Maria nos estudos linguísticos. Vamos apresentar esse trabalho intitulado Entre Forma e Dor, uma leitura sociológica dos sonetos Tortura e Sem Remédio, de Florbela Espanca. Aqui um breve sumário de como essa apresentação irá acontecer. Primeiramente, vou falar um pouco sobre a autora, alguns dados lógica literária. Então, esse meio, nessa forma de análise que a gente vai utilizar para, na sequência, analisar de fato os poemas. Depois partirei para as considerações finais a respeito dessas análises e, por fim, as referências. Então, falando um pouco sobre a vida de Florbela Espanca, Florbela de Alma Conceição Espanca, ela nasce no dia 8 de dezembro de 1894, no final do século XIX, em Vila Viçosa, em Portugal. Ela foi uma das primeiras mulheres a frequentar o Liceu de Évora, que é uma escola, né, enfim, e estudou Direito na Universidade de Lisboa. Então, ela foi uma das primeiras mulheres a ingressar na faculdade, embora ela não tenha concluído seu curso de Direito. Então, aqui a gente pode ver que a Florbela, ela sempre teve esse incentivo, principalmente da parte do pai, de ingressar nesses espaços educacionais, e isso moldou muito da mulher e da escritora que ela foi, visto esse acesso à educação que ela teve, diferente de muitas outras mulheres da época, da maioria das mulheres, que não tinham essas mesmas oportunidades e que não eram aceitas socialmente nesses espaços, né? A Florbela, ela enfrentou muitos preconceitos por esse estilo de vida e por essas oportunidades que ela teve, então por ser uma mulher que sempre buscou educação, que se encontrou muito cedo ainda na infância na escrita, e justamente por ter tido esses incentivos, ela sofreu muito preconceito social de quem estava ao seu redor por transgredir esses espaços impostos à mulher na sociedade. Além disso, ela casou 3 vezes, o que era bem comum para aquela época em Portugal, e tendo essa vida um pouco movimentada, após isso ela faleceu no dia 8 de dezembro de 1930, um falecimento bem precoce, no dia que ela completaria 36 anos, em Matosinhos. A causa da morte foi suicídio por ingestão de medicamentos. Então, aqui algumas das obras, como ela teve uma vida breve, né, dada essa questão do suicídio, ela não tem um número muito vasto de livros publicados em vida. Na verdade, poucos livros ela publicou em vida, a maioria dos poemas e das publicações foram póstumas, mas a gente tem então o livro de Magos, que foi o seu livro de estreia em 1919, seguida pelo livro de Soror Saudade, em 1923, Charneck em Flor, em 1931, nesse caso já póstumo, e o Relicai, que é uma segunda edição, assim considerada do Charneck em Flor, com 28 poemas inéditos não publicados nesse primeiro, também já postos. Além disso, ela tem um livro chamado Juvenília, que são cartas dela para outras pessoas. Então, essas são as obras, além de alguns outros poemas que ela publicava em outras obras, que não estão citadas aqui. Falando um pouco sobre a crítica sociológica agora, ela parte do pressuposto que a obra literária é inseparável do contexto social de sua publicação. Nesse caso aqui, falando da Florbela Espanca, seria essa Portugal, né, com sua contextualização histórica, suas leis, do final do século XIX e início do século XX. Então, a crítica sociológica, ela entende o texto como produto estético que internaliza as dimensões históricas da época que uma obra é publicada, sejam elas culturais, ideológicas, leis, enfim.
Então, essa crítica, ela propõe a articulação entre essa estrutura literária que a gente vê nos textos e esses processos sociais que permeiam as vivências cotidianas dos autores e daquela sociedade. Então, para além disso, né, de considerar esse contexto social, a crítica sociológica ela busca evitar reducionismos interpretativos. Então, ela compreende a literatura como esse espaço do encontro entre a estética literária da escrita e a sociedade, sem privilegiar apenas a estética ou apenas as questões sociais de quando uma obra foi publicada, mas justamente entender, né, como uma é influenciada pela outra e sem, né, então, a gente cair nesses reducionismos interpretativos de um período histórico ou apenas da forma pela forma, sem considerar aquele contexto de publicação. Então, valorizar simultaneamente essa dimensão artística sem desconsiderar a densidade histórica daquele período em que a obra foi publicada. Então, aqui, falando das contribuições teóricas, a gente tem o Antônio Cândido, no Brasil, que formula uma abordagem muito equilibrada entre essa questão da estética e da sociedade, no livro Literatura e Sociedade, sem recusar esses extremos metodológicos. Além disso, a gente tem o sociologismo determinista, e o formalismo radical. Como a gente olha, né, a partir da crítica sociológica para as obras de Forbella Espanca? Então, a gente tem a poesia da autora num contexto português que é marcado por transformações políticas, tensões entre conservadorismo e modernidade, nessa passagem do século XIX para o século XX, e principalmente na obra da Forbella Espanca, as restrições sociais impostas às mulheres. Como a gente viu, né, nas questões biográficas da autora, ela teve uma vida muito diferenciada, muito subversiva ao que era imposto para as mulheres, e claramente isso impactou como a obra dela foi recebida e foi vista e interpretada por aquela sociedade, né, que ainda era muito conservadora na questão feminina. Então, aqui, a partir da abordagem sociológica, a gente vai agora analisar os sonetos, 2 sonetos do livro de Mágoas, da Forbella Espanca, sendo o primeiro Tortura. Então, eu não vou ler ele aqui na íntegra por conta do tempo de apresentação, mas deixo aqui o soneto e vou falar um pouquinho sobre ele. Então, o soneto Tortura, do livro de Mágoas, em 1919, é um soneto de modelo petrarquista clássico. Assim como isso se repete, né, ao longo de praticamente todo o livro de Mágoas, a gente tem esse formato em versos decassílabos heróicos, que são organizados, nesse caso aqui, em 2 quartetos e 2 tercetos, no esquema de rimas AB-AB, B-A-A-B, C-C-D, E-E-D. Então, aqui no Tortura, a gente tem o uso recorrente de pontos de exclamações dos versos 6 ao verso 14, que intensifica a expressividade do eu lírico. Isso era muito comum nas poesias da Forbella Espanca, o uso de pontos de exclamação, pontos de interrogação, reticências, esses sinais gráficos que ajudavam a dar o tom do poema. Além disso, a gente tem um contraste, nesse caso, e em outros vários, mas falando especificamente desse, entre a forma fixa desse soneto, então, clássico, e um conteúdo emocional que transborda essa forma fixa. Além disso, a gente tem aqui, como tema do poema, a reflexão sobre a dificuldade de converter a emoção em linguagem poética, sendo essa a grande tortura do eu lírico, né? A problemática da insuficiência da palavra para traduzir a verdade e o sentimento e sentido. E nesse caso aqui, ela coloca verdade e sentimento grafados em letra maiúscula, indicando a centralidade e até, de certa forma, uma personificação desses sentimentos, tamanho espaço que eles tomavam dentro desse eu lírico. Então, a escrita ela é percebida como espaço de conflito e frustração, visto que a tortura do eu lírico é justamente não conseguir expor tudo que é sentido através das palavras. Uma leitura possível como manifestação de uma voz feminina em busca de uma legitimidade literária que era constantemente questionada ou negada à autora. Então, aqui a gente tem a reivindicação de um reconhecimento de um espaço cultural que era predominantemente masculino, além de ser ditado por essas vozes patriarcais dominantes. Passando para o segundo poema, então, intitulado Sem Remédio, também pertencente ao livro de Mágoas,
que foi o livro de primeira publicação da autora, né? A gente tem a composição em 2 quartetos e 2 tercetos, assim como em Tortura, com o verso decassílabo heróico, então com acentuação na sexta e na 10ª sílaba. O esquema de rimas, nesse caso, é AB, 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 C, C, D, E, D. A gente já tem novamente a adoção do modelo petrarquista, conferindo a contenção ao transbordamento subjetivo. Então, aqui a gente tem a reafirmação do padrão estético que ela segue por quase todo o livro de Mágoas, né? Desses sonetos com uma forte carga emocional, mas que seguem, então, essa forma mais clássica, mais, de fato, consolidada dos sonetos, né? Nesse caso, o título Sem Remédio, ele antecipa justamente a ideia que ela aborda em todo o poema da fatalidade e da ausência de uma solução, como se de fato não houvesse um remédio para aquilo que o lírico está sentindo. Um sofrimento que ele é reconhecido como um destino inevitável, que transforma uma dor individual em uma metáfora universal de existência. Então aqui a gente tem a questão da dor como uma identidade, como uma entidade que possui uma identidade que invade e habita aquele sujeito. Inclusive, a gente tem a dor grafada em maiúscula e ela é personificada aqui com os passos, como se ela andasse, circulasse por dentro daquele indivíduo. Então, a gente tem essa representação simbólica da opressão interior e social, e a escrita como uma reivindicação do direito de nomear essa própria dor e aquilo, né, que o poeta, o eu lírico, sente. Então, partindo para as considerações finais, a análise dos poemas Tortura e Sem Remédio, do livro de Mágoas, evidencia que a poesia da Flor Bela Espanca ultrapassa os limites do lirismo intimista ao articular a experiência pessoal, tensões históricas e condicionamentos sociais do início do século XX em Portugal. Ao manter a estrutura formal do soneto, como foi mencionado anteriormente, e simultaneamente tensioná-la com um intenso transbordamento afetivo, a autora ela estabelece esse diálogo crítico entre tradição e ruptura. A dor recorrente nas suas composições desloca-se do plano individual para uma dimensão coletiva, revelando traços de uma condição feminina marcada por silenciamentos e restrições impostas por uma sociedade patriarcal. Assim, sua escrita não se reduz ao sentimentalismo frequentemente atribuído à autoria feminina, mas configura-se como gesto de resistência simbólica e afirmação identitária. Sobre a perspectiva sociológica, os poemas demonstram que a tristeza e a angústia operam como instrumentos de questionamento de valores conservadores, eternizando, por meio da linguagem poética, conflitos existenciais e sociais que permanecem atual. Reconhecer a relevância da obra da Flor Bela implica compreender sua contribuição, tanto estética quanto política, para a tradição literária portuguesa, principalmente a tradição poética. Aqui algumas das referências utilizadas e agradeço o espaço do evento e me coloco à disposição nos comentários para qualquer dúvida ou questões. Muito obrigada. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.